segundo livro de Samuel, capítulo 11. Vou ler na NVI, tá? Como eu sempre faço todo domingo. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, o rei levantou-se da cama, passeou pelo terraço do palácio e de lá viu uma mulher muito bonita tomando banho. Mandou alguém procurar saber quem era e disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da sua impureza, e depois ela voltou para casa. Mas a mulher engravidou e mandou um recado ao rei, dizendo que estava grávida. E diante disso, Davi mandou uma mensagem ao seu general, Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias voltou da batalha, Davi perguntou como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar na sua casa. Urias saiu do palácio, recebeu um presente da parte do rei, mas dormiu na entrada do palácio onde ficavam os guardas do Senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem, o que você fez? Por que não foi para casa? E ele respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu general Joabe e seus soldados acampam ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer, beber e deitar com a minha esposa? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém até o dia seguinte. No dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. Mas à tarde Urias saiu para dormir e dormiu na esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela ele escreveu: ponha Urias na linha de frente, deixe onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. E quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns oficiais de Davi morreram e também morreu Urias, o hitita. Nesse momento, Joabe enviou a Davi um relatório e deu a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar o relatório, pode ser que o rei fique indignado e pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubuzete? Não foi uma mulher que atirou uma pedra do moinho e ele morreu? Por que se aproximaram da muralha? Se ele perguntar isso, diga que também morreu Urias, o hitita. E o mensageiro partiu. E quando contou a Davi o que Joabe lhe havia mandado falar, ele disse: nos sobrepujaram, saíram contra nós no campo aberto, nós os fizemos retroceder até a porta da cidade, e os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi então mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque até destruir a cidade. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. E quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou. E passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. E se tornou sua mulher. E teve um filho dele. Mas o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Parece novela mexicana, né, irmãos? Não parece? Esmeralda, não é isso? Como é que é o nome? Esmeralda. Essa foi longe, né? Como é que é aquela... A usurpadora, não tinha uma dessa? Nossa, então. Muito bem. Primeira reação que a gente tem no texto é de perplexidade, porque esse homem que a gente está lendo aqui é o mesmo Davi que a gente conhece? O homem que ora, que usa a harpa,
que é escolhido por Deus para ser rei, segundo o coração de Deus, inspirado, dedicado, né? Um camarada assim, com grande devoção, é o mesmo homem, porque, vou te falar, hein, é um plano sórdido, né? É um plano maquiavélico com requinte de crueldade, né? Ele tomou a mulher do cara, mandou o cara para a batalha, trouxe o cara de volta, preparou uma armadilha, né, para ele poder ir para casa, ficar com a sua mulher, para parecer que ele é que tinha engravidado ela, não o rei. Nessa época não tinha teste de DNA, né? Ah, foi ele. Mas deu um azar, né? Porque o cara era muito ético, ele não vai para a batalha, depois manda uma ordem, ele mesmo manda uma ordem para que Joabe coloque ele na frente da cidade, embaixo ao alcance dos flecheiros, né? E depois com toda, como é que eu posso, qual a palavra que eu posso usar, irmãos? Com toda a sordidez, com todo o cinismo, ele ainda manda essa mensagem: não, poxa, morreu, que pena, né? A espada não escolhe quem vai devorar. Olha só, ainda é poeta. Que cara de pau, né, cara? E fica com ela. Isso nos deixa perplexos, né, irmãos? Por que isso nos deixa perplexos? Porque Davi ultrapassa todos os limites possíveis e imagináveis. Isso não tem a ver com a religião, tem a ver com o ser humano, com o caráter. Ele age de forma maligna. Não combina com o Davi que a gente conhece. É outro Davi. Parece que ele tá meio bipolar, né? Não tem aquele filme, como é que é o nome? Fragmentado, né? Acho que ele tem um monte de personalidade diferente. De repente ele assume uma personalidade ruim, maquiavélica, dura, cruel, muito ruim, muito triste, muito duro ler um texto desse na escritura, mostrando quem Davi é. Mas quando a gente lê um texto desse, ao invés de a gente ficar aqui falando mal de Davi, que é o que quase sempre a gente faz, né? Porque normalmente, quando se fala de uma passagem dela, a ênfase está na questão do adultério, como se o modelo de casamento daquela época fosse igual ao nosso. Não é. O modelo de casamento, de família, de relacionamento não tem nada a ver com o nosso tempo, mas a ênfase está no adultério, a ênfase está no assassinato, a ênfase está nisso tudo. Mas quando a gente olha para um texto desse, nós devemos pensar que nós somos como Davi. E muitas vezes nós também passamos dos limites, e quando olhamos para o espelho, a gente nem se reconhece. Às vezes não é um caso de traição como essa, mas é um caso de violência, de agressão, a voz, né? A gente trata uma pessoa que a gente ama de uma forma absurda, né? Se envolve em esquemas que não deveria se envolver. Esse texto, ele reflete muito da nossa humanidade, e não é a primeira vez que Davi faz isso. Ele costuma e tem se acostumado de vez em quando a agir para além dos seus limites. Está muito claro no texto que Davi pensa que é Deus. Não é a primeira vez. Ele já tinha pensado assim quando tentou trazer a arca a todo custo. Depois ele pensou assim quando ele quis fazer um templo. Ele pensou assim no caso de Abigail, tipo assim, eu faço o que eu quiser. E mais uma vez nós vemos Davi agindo como se fosse Deus. É como se ele dissesse: tudo que tem nesse reino é meu, tudo que tem aqui que eu quiser é meu, todo soldado que tem aqui é meu, toda casa que tem aqui é minha, toda mulher que tem aqui é meu, e a vida dela me pertence, e a vida de Urias também me pertence. É um momento de arrogância, de soberba, que a divindade vai para a cabeça dele, e ele está se achando o máximo do máximo, e nem percebe o que está fazendo. Nós já sabemos, no texto que vem em seguida, no capítulo 12, nós falaremos dele numa outra ocasião, que quando ele é confrontado por Natan, o profeta, ele nem percebe que é dele que Natan está falando. Ele está num transe. Ele está num transe da arrogância, no transe da soberba, no transe da vaidade. E às vezes nós vemos isso acontecer com as pessoas ao nosso redor. Eu olho para o meu amigo e falo assim: cara, você não está prestando atenção no que você está dizendo. Olha o que você está fazendo. Olha como você está agindo. Olha a decisão que você está tomando. As pessoas entram em transe, e nós também, em algumas ocasiões, entramos no mesmo transe. O que nos consola
ao ler o texto, é saber que a nossa vida está em construção. As nossas vitórias, conquistas, a superação da nossa própria arrogância são processos na nossa caminhada. Isso nos consola. Porque Davi tem esse momento aqui de loucura, mas ele já teve momentos muito abençoados. Depois desse momento de loucura, ele terá outros momentos de loucura, mas também terá outros momentos abençoados. O que mostra que a vida é feita de processos, de circunstâncias, e isso nos traz consolo porque a gente sabe que pode superar as dificuldades e avançar, mesmo quando as coisas estão ruins. Isso é um consolo para nós. Outra coisa importante que o texto vai nos mostrar é que as quedas, né, os tropeços, as falhas que nós passamos por elas, demonstramos, elas não são repentinas. Ele não surtou de repente. Nós já vimos aqui algumas vezes que ele já deu sinais de vaidade, de arrogância, de soberba. Já deu sinais disso. Quando ele quis matar o marido de Abigail, quando ele quis trazer a arca a todo preço e ficou aborrecido com Deus quando Uzá morreu ali. Davi já estava dando sinais. E nós também damos sinais de que a coisa não está bem, de que o coração está adoecendo, de que a mente está ficando maluca, confusa. Nós também já damos esses sinais de vez em quando. E a pergunta que nós precisamos nos fazer é se nós conseguimos perceber quando as coisas seguem na direção errada. Essa aqui é a pergunta. Então, assim, a história é perturbadora. Mas o fato da Bíblia manter essa história lá, para nós é muito bom. Porque a Bíblia está nos mostrando três coisas. Primeiro, que somos humanos iguais a Davi. Então não adianta ficar falando mal do Davi, que a gente é igualzinho a ele. Segundo, que Deus decidiu, na sua soberania, amar esses seres humanos que somos nós. Do jeito que nós somos. Do jeito que a gente é. Deus nos decidiu amar desse jeito. E terceiro, que essas falhas, esses erros de Davi e nossas falhas e nossos erros servem para nos ajudar a voltar para o prumo. A questão não é sair do prumo, a questão é voltar do prumo, voltar para o trilho. Não é? A ênfase do texto bíblico não está no tropeço, mas está no poder restaurador que existe na graça de Deus. Não é sobre Davi a história, é sobre como Deus traz luz à nossa fraqueza e oferece a sua graça para nos ajudar. É sobre isso que a história trata. Não é sobre Davi, sobre Batseba, sobre Urias. Não adianta que a gente ficar aqui analisando personagens e personalidades. O texto é para mostrar o seguinte: olhem Davi, vejam como ele é meu servo, e veja como o meu servo também tropeça, também erra, também falha. Somos nós. E vejam como a minha graça também faz com que homens como Davi sejam restaurados. Porque ele será restaurado logo depois. A vida dele vai dar uma descarrilhada grande agora, mas depois ela volta para o lugar. Isso também deve nos fazer pensar, irmãos, sobre a não eficácia, né? Sobre a ineficácia das nossas comunidades de fé, de várias denominações diferentes, que não concebem, que não suportam, que não aceitam de jeito nenhum que as pessoas tropecem. Porque um caso desse aqui, como o Davi tem, uma situação dessa aqui, como a de Davi, nas nossas comunidades hoje, ela é imperdoável, intolerável. Davi seria banido do nosso meio para todo sempre. Ele perderia o seu lugar no ministério, se tivesse, perderia o seu lugar como irmão, e nós também nem gostaríamos mais de ser vistos com ele. Perderia as nossas amizades também. Viveria na escuridão, pelas sombras, pelos cantos, porque seria inconcebível que um homem como esse, sórdido, né, planejando uma coisa horrível dessa, voltasse ao seu lugar. Mas Deus coloca a história na sua palavra para que a gente pense sobre ela. Enquanto a graça de Deus estiver entre nós, e sempre estará, sempre haverá oportunidade para a restauração. Amém, irmãos? Sempre haverá chance para o perdão, para a continuidade. O que não significa dizer com isso que não há consequências imediatas a médio prazo e a longo prazo
do que a gente faz. As consequências estão aí. Davi vai experimentar várias delas depois. Entretanto, isso não impede que o homem continue caminhando com o seu Senhor. Então é um drama. É um drama. E eu me identifico muito com esse drama. À medida que a gente vai ficando mais velho e vai vendo as coisas, e vai experimentando, e vai sofrendo também na pele, e vai percebendo o que há no nosso coração, se a gente realmente nasceu de novo, com o passar dos anos, a gente se identifica mais com o drama do que com a vitória. Se identifica mais com a queda do que com a glória. A gente percebe que é mais parecido com esse Davi aqui do que com o Davi que derrubou o gigante. Todo mundo quer ser igual àquele, mas a gente é bem mais parecido com esse aqui do que com aquele. Não é a primeira vez que Davi age como se fosse Deus. Isso tem que ficar muito claro para nós. Não é uma queda repentina, não é um momento inesperado, é apenas a continuidade do próprio Davi. O azar de Davi, né, irmãos, é que Deus sabe de tudo, né? Esse é o azar de Davi. Esse é o nosso azar também. Deus vê tudo, sabe de tudo. Queria ler com você alguns textos. Abra sua Bíblia aí e leia, né, para você também depois meditar na sua casa. Primeiro texto, 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor disse a Samuel: não considere aparências, nem altura. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Deus sabe de tudo. Tem um plano rolando, né? Que o povo de Israel não sabe que plano é esse. Natã não sabe, Urias não sabe. Tem algumas pessoas, quando falam dessa passagem, dizem que Batseba é meio cúmplice, né? Será? A gente não vê corações, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo. Outro texto, 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer ou para procurar aqueles que lhe dedicam totalmente o coração, ou aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus sabe. Essa é uma reflexão importante para nós. A gente pode enganar todo mundo, menos o Senhor. Ele saberá sempre o que fizemos, o que planejamos. Salmo 139. Salmo 139, versículo 1 ao 3. Versículo que a gente sempre lê aqui também, é um texto que a gente gosta. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Deus sabe. Provérbios 21. Agora vamos pensar no Davi como rei. Provérbios 21, do versículo 1 ao versículo 4. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então Deus sabe que nesse momento Davi está muito perdido. Mas Deus já deu várias dicas, né? Deu a dica para ele no caso do templo, da arca, deu a dica para ele no caso de Abigail. Deus está dando dica toda hora e Davi continua. Assim também somos nós. A gente vem para um culto como esse, nesta comunidade, em outra comunidade, lê a Bíblia, conversa com os irmãos, ouve as histórias. Deus vai dando dica para a gente o tempo todo. E a gente erra nos mesmos pontos porque somos iguais a Davi. Agora Deus conhece o nosso coração. Não podemos fingir que Deus não está sabendo. Nem falar, tentar convencer as pessoas, né? Essa é a diferença entre Davi e Saul. Porque quando Samuel confronta Saul, ele dá desculpas, ele arruma culpados, ele se justifica
e diz que tem razão. Mas no capítulo seguinte, quando Natan confrontar Davi, Davi não vai dar um pio. Na primeira palavra de Natan ele vai dizer se é verdade. Eu reconheço. Então, esse contraste bíblico entre Saul e Davi também é para nos ajudar. Deus não espera de nós que sejamos perfeitos, irmãos. Guarde sempre isso no seu coração. Essa é uma falácia religiosa. É uma narrativa do nosso tempo. Deus não espera de nós a perfeição. Deus espera de nós a verdade. Porque Ele sabe. Ele sabe. E Ele nos ama, mesmo nos conhecendo. Então Ele espera de nós que sejamos capazes de admitir, porque assim experimentaremos da sua graça. Não tem como não ser. Somos o que somos. Além disso, a Bíblia vai mostrar que o caminho para baixo é o caminho para cima. Olha, não tem reflexão mais significativa do que essa. Quanto mais para baixo Deus nos coloca, mais chance nós temos de andar em comunhão com o Senhor. Porque é na humilhação, é na contrição, é no quebrantamento, é na fragilidade que o homem percebe que é pó e aí se entrega completamente à devoção, à obediência ao Senhor. Como Deus mesmo fala ao apóstolo Paulo, não se preocupe com o que você está enfrentando, porque é na fraqueza que o meu poder aumenta. É na fraqueza que o meu poder aparece. É na fragilidade. O problema da humanidade pós-queda é o ser humano pó achar que não é pó, achar que é divino, achar que consegue, achar que tem força, achar que manda, achar que pode, achar que controla. E quanto mais humilhado o homem é, mais ele está perto do Senhor. Lembre-se sempre da parábola de Jesus sobre a oração entre o publicano e a oração do publicano e do fariseu. O fariseu forte, constante, convicto, seguro, e o publicano fraco, frágil, com medo, envergonhado. E Jesus pergunta: das duas orações que vocês ouviram, qual dessas orações foi recebida pelo Pai? Jesus fala. E foi a oração do camarada arrasado, que tem consciência da sua fraqueza. É para baixo que a gente sobe, nunca é para cima. E é aí que vem a falácia da religião. A religião fica o tempo todo nos incentivando a buscar uma perfeição que não existe, a fugir do pecado que está dentro de nós, da nossa própria natureza, a tentar arrancar o que somos quando isso não é possível, e a esconder o que fazemos quando erramos. Porque sempre achamos, e a religião sempre vai insistir, que nós seremos condenados. Mas é o nosso erro, a nossa fraqueza e a nossa fragilidade que revela que somos pecadores e dependentes de Deus. E é quando estamos no chão que a graça de Deus se manifesta poderosamente. São essas situações aqui que tornam Davi um rei melhor. E são as situações das nossas vidas de fraqueza e fragilidade que nos tornam cristãos melhores também. Menos arrogantes. Muda o tom da nossa voz. Muda a postura do nosso coração. Muda a maneira de olhar para a Escritura. Isso gera até empatia com os nossos irmãos. Paramos de julgar, criticar, falar mal, de dar nota. A gente começa a se identificar com aqueles que tropeçam, que são fragilizados. A gente começa a ter empatia, a chorar com os que choram, a dar suporte aos que precisam. Por quê? Porque a gente percebe que somos iguais a eles. E Deus então vai fazendo isso por nós. A fé cristã é lúcida, irmãos. Nesse momento aqui, Davi está maluco, ele não está está perdido completamente. Manda todo o seu exército para a batalha, ele é o maior de todos os guerreiros, ele não está lá. O texto é bem interessante, a narrativa começa dizendo o seguinte: a primavera é o tempo em que os reis vão para a batalha. Curiosamente, nesse momento, Davi não vai para a batalha, ele está vivendo um outro momento da sua vida, né? Cheio de si. A gente vê isso pela maneira como ele se porta,
como ele manda chamar a mulher que não lhe pertence, a ordem absurda que ele dá a Joabe. Não tem uma coisa que se fala dos militares, né, que ordem absurda não se cumpre? Não é assim? É uma ordem absurda. Por que Joabe cumpre essa ordem? Porque Joabe também não é flor que se cheire, né? E na verdade, nós já conhecemos Joabe também de outras histórias, agora ele vai ter uma carta na manga, né? Agora o rei está na mão do Joabe, né? Seu segredinho, é uma vida de segredinhos, né? Isso é uma vergonha para Davi. Mas ele não está bem, está claro que ele não está bem, que ele está perdido, e nós somos como ele. Nos perdemos na nossa própria arrogância. Vamos ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, que diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas o que, irmãos? A carne é fraca. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Você pode ter toda a convicção do mundo, toda a fé do mundo, né, toda a experiência como Davi tem, ele já é um camarada experimentado, mas a estrutura humana é fraca, é frágil. Daí Jesus fala, pô, vocês precisam estar sempre prontos, olhando, observando, cuidando uns dos outros, porque você acha que consegue, mas não consegue. A sua mente te engana, o seu coração se ensoberbece. O que diz o Salmo 51? Escrito pelo próprio Davi, depois dessa situação aqui que nós estamos lendo agora. Nós vamos falar desse salmo depois, no outro domingo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Né? Já dei até a dica para o Davi cantar a música. Né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi faz essa oração? Porque nesse momento aqui agora, do Salmo 51, depois que Natan fala com ele, depois ele está envergonhado publicamente, nesse momento ele está lúcido e ele sabe que de puro o coração dele não tem nada. E que de estável o espírito dele também não tem nada. Na situação de Urias, ele está cheio de si, cheio de... Eu sou o rei. Não tem aquela poesia famosa da literatura portuguesa? Vou-me embora para Passárgada. Lá sou o amigo do rei. Lá tem as mulheres que eu quero. Na cama que sempre... Não é assim? O cara tem o que quer. Tem o que quer. Ele pode o que quiser. Só que agora, no Salmo 51, pós-queda, pós-luz, pós-palavra, ele sabe que não tem o coração puro. Agora ele sabe, então ele está pedindo, Senhor, crie em mim o coração puro. É uma fé lúcida. A fé que Deus espera de nós, que sejamos lúcidos. E vamos falar a verdade, né, irmãos e irmãs? Muitas vezes a lucidez só vem depois do tropeço. Ela só vem depois da escuridão. Antes da escuridão, a gente não acha que nunca vai nos atingir, nunca vai nos alcançar. A Bíblia está mostrando que todos somos apenas homens, mortais e frágeis. Não somos seres espirituais, que é outra falácia da religião. Nós somos mortais e frágeis. Nós não somos espirituais. Então, se um irmão, se um cristão acusa o outro, como é que você se envolveu nisso? Como é que você se deixou levar? Como é que você... Esse que está acusando também já caiu na sua arrogância, na sua insensatez, na sua falta de amor. Caiu igual o outro, igualzinho, do mesmo jeito. Porque somos todos mortais, não somos espirituais, não somos imbatíveis. Como diz aquela música, né? Não são imbatíveis, serei. Mentira, nunca somos imbatíveis, jamais seremos. Sujeitos às nossas falhas. E aí você poderia perguntar, ou poderia dizer, mas Leclerc, você não pode fazer esse tipo de afirmação. Claro que posso. A Bíblia faz essa afirmação. A Bíblia nos manda prestar atenção nos exemplos. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. Veja o que a Bíblia vai dizer. Não quero, irmãos, que ignorem o fato de que nossos antepassados estiveram debaixo da nuvem de Deus e atravessaram o mar. Ó, o texto é muito legal, porque ele fala de pessoas que tiveram experiências com Deus muito mais poderosas do que nós tivemos até hoje. Se juntar todo mundo aqui, não dá o dedo do Moisés, de tanta coisa que ele viu e vivenciou. Em Moisés, todos foram batizados, né, marcados
marcados, testados na nuvem e no mar. Comeram do mesmo alimento espiritual. Nesse caso, é espiritual mesmo, porque o maná caía do céu. E vocês sabem qual é a minha teoria, né? Que o maná era rabanada. Essa é a minha teoria. Beberam da mesma bebida. Bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, que era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos foram espalhados no deserto. Agora você marca esse versículo, que é um versículo para você marcar na sua Bíblia aí, ou grifar no seu celular. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós. A história de Davi também, ela está aqui como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas mais como eles fizeram, para que não sejamos idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia, para que não pratiquemos a imoralidade como alguns deles fizeram. E num só dia morreram mais de 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, ou não tentar, não tem o versículo? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tem esse texto? O que esse texto significa? Que nós nunca devemos conduzir o nosso Deus, a nossa fé, até o limite. Não colocar Deus à prova é isso. Não tentar o Senhor Deus é levar Deus ao limite. Ah, se Ele me ama mesmo, né, então eu consigo. Que é o que Davi está fazendo agora, levando Deus até o seu limite. Nós não devemos fazer isso, porque nós não somos espirituais, nós somos mortais. Não se queixem, não murmurem, como tantos se queixaram e foram destruídos. Versículo 11, marca de novo na sua Bíblia. Esses exemplos, essas coisas aconteceram e como exemplos foram escritas como advertência para nós. Assim, versículo 12, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Está vendo? Além disso, o texto ainda conclui: nunca veio sobre vocês tentação que não fosse comum a todos os homens. E o mesmo Deus é fiel para todos e não permitirá que sejam tentados além do que possam suportar. Quando forem tentados, Deus lhes providenciará o escape para que possam suportar. É bem legal a passagem, né? Geralmente a gente cita o versículo fora do contexto. Vê alguém fazendo um comentário, né? Tá ali ela fazendo um comentário e você olha só, minha irmã, não julga não. Você que acha que está em pé, cuidado para que não caia. A gente sempre acha que esse versículo se refere a pessoas que estão julgando outras, né? Que estão se achando. Mas não é disso que o texto está falando. O texto está falando o seguinte, que nós devemos olhar para o passado e aprender que todos que serviram a Deus antes falharam, erraram, tropeçaram. Então, se eu acho que não vai acontecer comigo, eu estou muito equivocado. Também vai acontecer. Certamente acontecerá. E eu preciso ter esse cuidado. E aí depois ele completa, que é a cereja do bolo, para dizer o seguinte: não tem nenhum tipo de tentação que seja insuportável. Todas são suportáveis. Deus sempre dá o escape. Aí o cara pega esse versículo para dizer: tá vendo, irmão? Você caiu porque quis. Mas não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que mesmo assim, mesmo sendo as tentações suportáveis, e mesmo Deus nos dando escape, ainda assim a gente cai, a gente falha, a gente erra. Esse é o exemplo. Como todos os que vieram antes de nós. É isso que o texto está dizendo. E por que a gente tropeça, mesmo dando Deus o escape? Porque somos humanos e falhamos. E a graça de Deus se sobrepõe nesse momento. Irmãos, não tem coisa melhor do que pensar sobre essa passagem, para que a gente consiga construir uma fé mais lúcida e igrejas mais humanas, que tem membros humanos, que estão ali porque receberam a graça, e nós não estamos em busca da perfeição, estamos aguardando a revelação suprema da graça, nossos corpos glorificados e a vida eterna com o nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa perfeição religiosa, ela é impossível de acontecer, e ela já é o primeiro passo para a nossa queda, com certeza.
E veja o que Natan vai dizer para Davi. Depois eu vou te explicar isso com calma numa outra reunião, no versículo 9 do capítulo 1 dele. Você desprezou a palavra do Senhor. Olha, é assim que Natan fala com ele. Você é esse homem, você cometeu esse erro e você desprezou a palavra do Senhor. O problema de Davi não é com Urias, não é com Batseba, o problema de Davi é com Deus, irmãos. É com Deus. E depois Davi reconhece: pequei contra o Senhor. Contra o Senhor somente eu pequei. Ele sabe. O problema de Davi não é a tentação sexual, como muitos pegam essa passagem para dar ênfase, que Davi ficou olhando da sacada e foi tentado e não aguentou. E aí pega esse texto para falar de adultério. Irmãos, esse texto é muito pior. É um homem mortal querendo ser Deus. E isso Deus não vai aceitar dele. Quando Deus fala com ele sobre o templo, numa outra mensagem que nós já meditamos aqui, que Davi fala: eu vou construir um templo, um palácio para Deus. Eu tenho um palácio. Olha só a arrogância do cara. Eu tenho um palácio, mas Deus não tem um palácio. Eu vou construir. E Deus fala para você: quem você pensa que você é, cara? Você não lembra quem era você antes? Da onde eu te tirei? Onde eu te coloquei? Quem é você para construir alguma coisa para mim? Quem você pensa que é, Davi? Eu arranquei você de trás das ovelhas? Você acha que tem condição de me colocar em algum lugar? Quem você pensa que é, Davi? Deus já tinha dito para ele. Quando Natan diz assim: você desprezou a palavra do Senhor, é essa palavra que ele despreza. Porque, mais uma vez, Deus poderia perguntar: quem você pensa que é? E ele pergunta. No capítulo 12, Deus vai dizer para ele: eu não te livrei de Saul? Eu não lhe dei tudo o que Saul tinha? Eu não lhe dei todas as mulheres e concubinas de Saul? De quantas mulheres mais você precisava? Quantas você quisesse eu te daria. O problema é que você está se achando Deus, né, cara? Então agora acabou a palhaçada, Davi. É isso. E é isso que ele despreza. Se ele tivesse ouvido a palavra de Deus, esse é o nosso problema, irmãos. Nós ouvimos pastores, ouvimos profetas, ouvimos líderes, ouvimos missionários, a gente ouve tudo, só não lê a Bíblia. A gente ouve no Instagram, revelação, entrega, ouve, só não lê a Bíblia. A gente ouve todo mundo, menos a palavra de Deus. E eu sei que enquanto eu compartilho com vocês essa mensagem, algumas pessoas estão assistindo ao vivo, vão assistir depois, eles vão dizer que absurdo essa mensagem, a mensagem não é essa. Por quê? Porque o cara fecha o coração para a Escritura, não adianta. É um movimento constante. Você lê a Bíblia e o cara trava com a Bíblia. Davi tinha que ter ouvido Deus, quando Deus disse para ele: quem você pensa que você é? Ele tinha que ter ouvido você realmente. Ele tinha que ter se preparado para que nesses momentos de tentação ele não tomasse decisões como essa. E pasme você, depois que tudo isso passar, depois que tudo se resolver, depois que o tempo correr, essa história ficar no passado, ele terá outros momentos em que ainda se considerará Deus. Quantos pastores, líderes, missionários, obreiros falam no microfone como se fossem Deus? Entregam falsas profecias, falsas revelações, palavras revelando, dizendo, determinando, conduzindo pessoas como se fossem Deus. Eu te abençoo, eu declaro, eu digo, eu faço. Deus me colocou aqui como servo de Deus, como ministro de Deus, como enviado de Deus. Quem somos nós, irmãos, para falar em nome de Deus? Nós não somos nada. Deveríamos ter vergonha de abrir a boca e fazer esse tipo de comentário, de falar essas coisas e enganar os irmãos. E só para quê que a gente faz isso? Pelo bem da comunidade? Claro que não, é tudo vaidade. A gente quer o reconhecimento. Pô, um homem de Deus, mulher de Deus, palavra de Deus, oração de Deus. Nossa, servo de Deus, coisa nenhuma. Servo de Deus, coisa nenhuma. Servo de Deus é o humilde, o humilhado, o quebrantado de coração. É o publicano que não tem coragem de levantar a cabeça. E os líderes, os pastores, os missionários, os discípulos, os apóstolos, são apenas servos dos servos. São servos que servem os servos, com os seus dons, habilidades e o seu coração. Mas não adianta, somos todos humanos. A vaidade derrubou Davi e derruba a gente também, porque despreza a palavra do Senhor. Jesus nos ensina sobre isso.
que o único fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra a casa e ela não caiu porque tinha alicerces na rocha. Davi tinha, né, irmãos? Só que nesse momento ele resolve construir a sua casa em outro lugar, no seu próprio coração, cheio de lama, né? Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que constrói a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, batem contra a casa e ela cai. E é grande a sua queda. Parece até que está falando de Davi, né? Porque vai ser grande a sua queda nesse momento. Grande a sua queda. É o que a Bíblia está nos dizendo. O homem segundo o coração de Deus é comum como nós, sujeito às mesmas dificuldades. É o que a Bíblia está nos mostrando. Parece especial, né? Mas não é. Você que está assistindo o vídeo aí se sente especial, mas não é. Muitos líderes se colocam como se fossem especiais, mas não são. Mas não são. Eu me lembrei agora de um líder aqui do Brasil famoso, né? Não vamos citar o nome para não dar ibope nem para ser processado. Mas tem um líder famoso aqui do Brasil que, ao perceber que ser pastor era muito pouco, se autodenominou apóstolo. E ao perceber que muitos eram apóstolos, ele se autodenominou pai dos apóstolos, ou pai apostólico, ou pai apostólico, como ele se diz. E numa determinada reunião, ele disse que o ventre da mãe dele era o ventre profético apostólico. É verdade. Que tinha gerado o homem profeta apostólico. Eu não sei o que é mais absurdo, se é esse tipo de declaração ou é a gente seguir esse tipo de pessoa. Mas são multidões que o seguem, porque se apresentam como especiais. Ninguém é especial. Só Jesus entre nós deve ser glorificado. Mais ninguém. Mas somos todos Davi. Todos. E é preciso cuidar do coração e viver a vida com lucidez. O que a Bíblia vai nos ensinar então sobre essa história? Você pode ter anos de caminhada, conhecimento bíblico, uma vida de oração, um bom testemunho. Entretanto, nunca subestime a sua natureza, nunca superestime a sua experiência. Porque isso vai nos trair em algum momento. Nunca seremos deuses. Sempre seremos homens. Nunca seremos deuses. Sempre seremos homens. Vamos ler o Salmo 51. Vamos ler esse salmo hoje. Vamos ler depois de novo. E é aqui que eu termino. Salmo 51 é o salmo que Davi compõe logo depois dessa situação terrível que acontece, porque você tem que imaginar o seguinte: depois que ele faz isso tudo que ele fez, a moral dele com o povo vai pro chão, né? A moral dele com o exército. Qual soldado pode confiar no rei agora? Se ele faz isso, se ele entra na casa do soldado, fica com a mulher do soldado e mata o soldado, qual soldado pode confiar no rei agora? Ele perde a moral, ele perde a honra, ele perde o valor, ele fica desgastado como rei, e Deus o expõe. Agora, por que Deus o expõe? Porque essa exposição, ela será boa para ele. É horrível dizer isso, né? Mas ele se tornará um rei melhor depois disso. Um cristão melhor, um servo melhor. Já considerando ele com esse entendimento messiânico, né? Depois que ele passa por isso, e Natan fala com ele, nós vamos falar bastante desse texto depois, ele compõe o Salmo 51 e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Tá vendo?
Primeiro é a arrogância de achar que é Deus. Depois fica clamando por misericórdia e compaixão. Né? Lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado. Agora ele está carregando o fardo da culpa, né? Do peso. Eu fico aqui imaginando nas minhas conjecturas, né, mundanas e pecaminosas, as minhas, quantas vezes ele acordou de madrugada com pesadelos com Urias. Né? Isso é um negócio que vai perseguir ele por resto da vida, né? Essa sombra sobre ele. Eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Tá vendo? Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tem razão em condenar-me. Sou pecador desde que nasci, desde que concebeu minha mãe. Agora ele ficou humilde, né? Agora ele reconhece que ele não estava bem, que ele é pecador, que ele não é isso tudo que ele achava. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Aí o alvo mais que a neve. Faze-me ouvir de novo o júbilo da alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Você vê que ele não consegue mais adorar a Deus. Ele não tem mais alegria no coração. E isso mostra o que, irmãos? Que ele está derrotado? Não. Isso mostra que agora ele está lúcido. Agora ele sabe o que aconteceu, quem ele é. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Tá vendo? Ele reconhece profundamente a sua falha, o seu erro. E é isso que Deus espera de nós, irmãos. Qual o resultado da experiência de Davi? Para a gente terminar. Qual o resultado? Toda a dificuldade que a gente vive traz lucidez. E a lucidez vai nos levar para dois lugares, basicamente. Ou ela vai nos conduzir para uma arrogância ainda maior, como aconteceu com Saul, ou ela vai nos levar para o lugar do quebrantamento, como aconteceu com Davi. Se o homem não nasceu de novo, ele nunca será quebrantado. Mas se ele se encontrou com o Senhor, o seu coração ficará contrito. E aí ele terá fé no Senhor e descansará. Porque ele sabe que mesmo que o Senhor pese a mão sobre ele, a graça sempre prevalecerá sobre o juízo. É melhor estar sempre nas mãos do Senhor. Então isso é muito bom para nós, irmãos. Por quê? Porque vemos que todos os homens são iguais. Ninguém será especial nessa vida. Todos enfrentarão os mesmos dilemas. E toda situação para nós, por mais difícil que seja, ainda que seja provocada por nós mesmos, se nós conhecemos o Senhor, tudo, exatamente tudo, sempre vai cooperar para o nosso bem. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.